Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar a apresentação dos Design Patterns criacionais Goff. Hoje eu vou apresentar o padrão Singleton. O padrão Singleton é um padrão criacional que permite garantir que uma classe tenha apenas uma instância, fornecendo um ponto de acesso global a essa instância. Nessa definição, nós destacamos dois pontos no padrão Singleton. O primeiro é garantir que uma classe tenha somente uma instância. Com isso, nós podemos controlar o acesso de algum recurso compartilhado, como por exemplo, um banco de dados, um arquivo, etc. O outro destaque é fornecer um ponto de acesso global a essa instância. Isso permite que você acesse um objeto de qualquer lugar do programa, mas protege a instância de ser sobrescrita por outro código. Então esta é a intenção principal do padrão Singleton. E a seguir nós vamos apresentar o diagrama UML do padrão Singleton segundo o Goff. Neste diagrama UML nós temos a classe Singleton, que declara um membro estático chamado instance, que é do tipo Singleton, que é usado para tratar a referência à única instância da classe. A seguir, nós temos um construtor privado e sem parâmetros, que é o Singleton. E dessa forma, ninguém vai conseguir instanciar a classe a não ser o próprio Singleton. Depois, nós definimos um membro privado e estático do mesmo tipo da classe, chamado instance. No caso aqui, foi implementado com uma propriedade. Esse membro, que pode ser uma propriedade ou um método, dependendo da implementação, vai verificar se a instância foi iniciada. Caso a instância não tenha sido iniciada, ele vai fazer a criação da instância pela primeira e única vez. Então, esses são os elementos do diagrama UML do padrão Singleton. A seguir, eu vou apresentar alguns exemplos de utilização do padrão Singleton. Podemos usar o padrão Singleton para controlar a concorrência de acesso a recursos compartilhados, como, por exemplo, acessar os recursos de um banco de dados ou de arquivo. Ou ainda, quando você tiver uma classe que é usada por várias partes do sistema e ela não gerenciar nenhum estado, nós podemos aplicar o padrão Singleton, como por exemplo, em arquivos de log, que realiza operações de escrita em arquivos. Um outro exemplo seria o compartilhamento de dados, quando você deseja manter valores de configuração comuns em um Singleton que possam ser acessados por outras partes da aplicação. Esses seriam alguns exemplos de uso do Singleton. E quando nós podemos usar ou não o padrão Singleton? Para isso, nós podemos fazer uma verificação respondendo a algumas perguntas para ter uma ideia se podemos considerar ou não usar este padrão. Por exemplo, faz sentido a classe ter apenas uma instância? Se você responder sim, então pode considerar o uso do padrão. Uma outra pergunta, vai usar o Singleton para substituir variável global? Se você responder sim, então o padrão ele não deve ser considerado. Por quê? Porque variáveis globais elas não são uma boa prática e devem ser evitadas. Você não deve usar o padrão Singleton para substituir variáveis globais ou para funcionar como um acesso a variáveis globais. Então neste caso você não deve usar o Singleton. E ainda, a classe poderá ter mais de uma instância? Se você responder sim, então não tem sentido você usar o Singleton, porque a classe vai ter mais de uma instância e nós usamos o Singleton justamente para obter apenas uma única instância. Então isso seria uma abordagem que você pode adotar para decidir quando ou não usar o padrão. Agora eu vou apresentar a implementação padrão do Singleton. Então neste código nós temos a implementação padrão básica do padrão Singleton. Aqui, olha, nós temos uma classe que eu chamei de Singleton, mas poderia ter outro nome. Nesta classe nós temos um campo privado, olha, e estático, que é do tipo Singleton, que é do tipo da classe, né? Que garante o ponto de acesso global à instância da classe. A seguir eu tenho um construtor privado, olha, ele é privado e vazio. Como ele é privado, somente a classe Singleton vai poder acessar esse construtor para poder criar uma instância da classe. Depois nós temos aqui um membro estático chamado instance que retorna a mesma instância da sua própria classe. O que ele faz? Aqui, ó, ele está verificando se a variável instância representada aqui por este campo já foi iniciada, ou seja, se foi igual a null, não tem instância. Então eu crio a instância e retorno a instância do Singleton. Então essa seria a implementação mais básica possível para o padrão Singleton. Note que nesta implementação o construtor do Singleton ele está oculto
atributo do cliente, ele é private. E a propriedade instance é o único modo de obter a instância aqui do singleton. Então, a seguir, para fazer essa implementação e verificar o funcionamento, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui o código da implementação, né? Eu vou definir aqui uma variável que vai contar o número de instâncias que nós temos da classe. No construtor, eu vou definir um código para incrementar o número de instâncias e exibir o valor. E aqui, na propriedade instance, no get, dentro do bloco if, eu estou definindo um código que vai exibir a primeira instância que foi criada. Então, isso aqui é um código que eu estou colocando na minha implementação para me testar. E para me testar, eu vou usar esse código aqui, ó. É bem simples. Eu vou criar uma instância de singleton usando aqui a propriedade instance. E a seguir, eu vou repetir o procedimento usando o mesmo código. Depois eu vou verificar se a instância S1 é igual à instância S2. Se elas forem iguais, então na verdade eu só tenho uma única instância. Caso contrário, eu vou ter instâncias distintas. Então essa é uma implementação básica que eu vou mostrar agora, ó, aqui no Visual Studio 2019. Então aqui eu tenho um projeto que eu chamei de Singleton Single Thread, que é um projeto tipo Netcore, onde eu estou definindo aqui o singleton. Olha. Então eu tenho a classe, o campo privado e estático, o construtor vazio e a propriedade instância, que é estática, que é do tipo singleton. Ele vai verificar se instância é igual a null. Se for, ele cria uma instância da classe e retorna. Após uma instância ser criada, então o que vai acontecer? Isso aqui não vai ser mais igual a null. Então, ele não vai criar a instância. Ele vai apenas retornar a instância existente. Então, para mim testar isso aqui, eu vou definir aqui, ó, uma variável definindo o número de instâncias. Aqui no construtor, eu vou definir um código onde eu vou incrementar o contador aqui dessa variável e vou exibir o valor dele. Aqui na propriedade instance, eu vou exibir a mensagem que eu estou criando a primeira instância aqui, ó. Então, esse seria o código da implementação padrão que eu vou testar. E aqui na classe program, olha, eu estou apenas emitindo algumas mensagens e aqui eu estou criando uma instância. Depois eu vou tentar criar uma outra instância. Se essa implementação do meu padrão estiver correta, ele vai retornar uma instância que vai ser a mesma que a S1. Então aqui, ó, isso vai ser verdade. Então eu vou executar e nós vamos ver isso funcionando. Na verdade, eu tenho que parar aqui, né? Eu tenho que definir esse projeto como o startup. E agora sim, eu vou executar. E olha aqui, ó, tentando criar a instância S1, ele criou a primeira instância, instanciando dentro do construtor privado, ó, o número de instância 1, tentando criar a instância S2. Então, ó, ele criou a instância S1, S2 e no final, olha, existem somente uma instância, ó, S1 igual a S2. Então, para isso ficar mais claro, vamos definir um breakpoint aqui, né? E vamos definir um breakpoint aqui quando ele cria a instância. Então, aqui na classe program eu vou colocar um breakpoint aqui, depois um outro aqui. Então, vamos lá, eu vou executar. Então, ó, eu estou criando a primeira instância, eu vou pressionar F11, ó, ele entrou aqui, ó, tá verificando se a instância é igual a null, instância é igual a null. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar a instância, olha, criou, aí ele vai chamar o construtor, incrementou o número de instância e retornou a instância. Agora a minha instância, eu tenho uma instância. Então aqui ele criou a instância. Agora ele vai tentar criar a segunda instância. Então ele vai repetir o procedimento, tá verificando, ó, só que a instância não é mais igual a null. Então, ó, ele vai retornar a própria instância. Então com isso eu tenho que aqui, ó, ele vai entrar aqui e eu tenho as duas instâncias iguais, como eu acabei de mostrar. Então essa é a implementação básica e nós vimos que ela funciona. Acontece que essa implementação, ela tem um pequeno problema. E é o seguinte, essa implementação ela não funciona em ambiente multithread. Esse código ele não é seguro para mais de uma thread. E ele não vai funcionar em um ambiente multithread. E por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte. Então, quando existe mais de uma thread, a avaliação aqui da existência da instância pode ocorrer simultaneamente, como geralmente acontece. E assim, vão ser criadas duas instâncias diferentes e isso vai violar o padrão. Então, para mostrar isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma implementação. Aqui eu tenho a implementação do singleton, aqui eu só mudei o nome da variável, que é o contador, estou incrementando ela aqui, e aqui, ó, eu estou usando um código agora, onde eu estou usando o método parallel invoke, onde nós estamos paralelizando as operações. Eu estou usando o invoke da library task parallel library, TPL. Então, nessa implementação, nós teremos as duas threads, acesso thread 1, acesso thread 2,
2, ó, no acesso thread 1 eu estou criando uma instância do singleton, e no acesso thread 2 eu estou criando uma outra instância do singleton, duas instâncias. Vou invocar isso de forma paralela, então elas vão ser acessadas simultaneamente. Então eu vou ter duas threads acessando a mesma propriedade instance e retornando a instância do singleton. Então a execução desse código aqui vai mostrar que essa implementação ela será violada, vai violar o padrão. Nós vamos ter duas instâncias criadas. Então eu vou retornar aqui ao Visual Studio, vou agora abrir aqui esse projeto, ó, Single Multithread. Vou dar ele como startup. Está aqui o singleton na implementação padrão, tá vendo? É a mesma implementação. E aqui, ó, na classe program eu estou usando o parallel invoke. Ó. Então eu estou chamando de forma paralela acesso thread 1, aqui eu vou criar uma instância, e acesso thread 2, aqui eu vou criar outra instância. Se elas forem diferentes, isso vai ser exibido. E é o que vai acontecer porque eu estou usando aqui em threads diferentes. E esse código aqui, ele não é seguro para um ambiente multithread. Então eu vou executar e você vai ver o resultado, olha. Tá vendo, ó? Instância 2, thread 2, instância 1, thread 1. Eu tenho duas instâncias, então aqui eu tenho a violação do padrão. Então é por isso que você deve evitar utilizar essa implementação aqui, ó, que é a implementação básica, porque ela não funciona no ambiente multithread. Então como é que eu faço para resolver esse problema aqui, ó? Para fazer isso, eu tenho que fazer uma implementação que suporte o ambiente multithread. Ou seja, eu tenho que fazer uma implementação segura para thread, de forma a garantir que ele funcione em ambientes multithread. Essa implementação que eu estou mostrando aqui, ela é segura para threads. Então vamos entender o que foi feito aqui. Neste código, eu estou usando o recurso lock da linguagem C#. Essa instrução lock, ela vai obter o bloqueio de exclusão mútua para um determinado objeto, que no meu caso aqui, ó, é esse objeto que eu estou criando aqui, ó, como estático. Estou dando um private static object, chamei de lock object e dei um new object. Então eu vou ter um objeto lock object. E aqui eu estou usando o lock para fazer um bloqueio aqui desse objeto. Então essa instrução ela vai obter o bloqueio de exclusão mútua para esse objeto, vai executar esse bloco de instruções e em seguida vai liberar o bloqueio. Então nesse exemplo eu estou bloqueando o objeto lock objeto que eu estou criando. E aí ele vai permitir assim que apenas uma thread tenha acesso ao código aqui dentro do bloco de código. Então, quando eu executar uma vez, ele vai entrar, vai bloquear e vai executar. Se a outra tentar acessar, ele vai estar bloqueada, ele não vai conseguir acessar. Somente quando a thread for liberada. Então, usando o lock aqui, eu estou sincronizando o acesso à propriedade aqui em instância, de forma que apenas uma thread vai conseguir acessar o código para criar a instância da classe single. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui eu estou realizando o bloqueio da instância, permitindo apenas uma thread acesse aqui o bloco de código. Então, eu vou aqui mostrar isso na prática, alterando e fazendo o ajuste aqui nesse código para realizar a implementação do padrão single de forma segura para threads. Primeiro, criar uma instância de um objeto, que eu estou chamando de lock object, aqui poderia ser qualquer outro nome, e aqui, olha, eu vou dar o lock no objeto, aqui eu posso simplificar esse código, né? E está aqui a implementação multithread. Então, ó, eu criei uma instância de um objeto, que é do tipo object, e aqui eu estou dando um lock no objeto e estou verificando se a instância é null. Se for null, ele cria a nova instância, só que aqui ele está fazendo isso num bloqueio. Quando a outra tentar acessar para criar a instância, não vai conseguir. Então agora eu vou executar novamente, ó, usando o mesmo código aqui, ó. Vou invocar e você vai ver que agora, ó, essa implementação ela é segura para threads. Então, ó, executando novamente, eu não vou ter mais duas threads, ó, instância 1, thread 1, thread 2, eu só tenho uma instância da thread. Então, essa seria uma abordagem mais robusta da implementação do padrão singleton. Só que aqui nós temos ainda um problema aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Essa implementação aqui, ela resolve o problema, mas ela tem um pequeno detalhe. Ela realiza o bloqueio aqui, ó, da instância toda vez que ela for chamada e depois verifica se a instância existe. Então, isso é muito oneroso. Então, a gente pode melhorar esse código. Então, para melhorar, nós fazemos isso aqui, ó. Eu, antes de fazer o bloqueio, verifico se a instância existe. Se ela existir, eu não preciso bloquear, né? Agora, se ela não existir, eu bloqueio e crio. Se ela existir, eu caio fora. Então, essa abordagem
Eu crio o objeto lock, faço o lock, né? Só que eu estou verificando a instância, se ela foi criada, então somente se a instância não foi criada é que eu faço o bloqueio. Então aqui, ó, eu realizo o bloqueio apenas uma vez. Depois da instância criada, o lock não ocorre mais. Então aqui eu estou economizando recurso. Então isso aqui seria feito da seguinte maneira. Eu venho aqui, né, verifico aqui antes se a instância é null. Se ela for igual a null, então eu dou um lock. E aqui eu verifico de novo se a instância é null. Como eu estou fazendo duas verificações, essa implementação ela é conhecida como a implementação de verificação dupla, porque eu verifico se a instância é null, se ela for, eu bloqueio, verifico novamente, aí eu crio a instância e continuo. O resultado vai ser o mesmo, né? Olha lá, vou ter somente uma instância, só que aqui eu tenho um código mais robusto ainda. Então, dessa forma, essas seriam as principais abordagens usadas para implementar o padrão Singleton. Até a próxima semana.